Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bel com mais um caderninho. E eu vou dar uma dica de. É uma maneira que eu vivo muito minha vida e que eu espero que vocês achem interessante. A gente cresce muito das. Bom, a gente tem coisas que a gente acredita, coisas que a gente quer, coisas que são culturais, coisas que são valores. E muito tem a ver sobre o mundo que a gente vive, sobre como a educação que os nossos pais nos dão, sobre os amigos que a gente tem. E a gente assume que o jeito que a gente pensa sobre o mundo é o jeito certo. Às vezes a gente acha que alguma outra cultura é um absurdo ou a gente não entende. Então a minha dica hoje, na verdade, é falar com pessoas de culturas diferentes e tentar entender os valores deles, entender como há diversas formas de viver a vida, sabe? Eu acho que assim, é engraçado porque tem conflitos mundiais que só existem por causa disso, sabe? Por causa desse desentendimento entre culturas, entre valores e eu acho que é muito importante entender o lado das outras. Quer dizer que você vai viver como as outras pessoas vivem, não é isso? Mas querer entender, sabe? Por que eu tô falando isso? Porque eu fui pra Seattle um dia desses, entrei num táxi e tava um pendurado um papel assim no táxi, explicando um pouquinho de uma cultura das pessoas que usam turbantes, que são os Sikhs. E, e eu perguntei pra ele, nossa, você tá explicando a sua cultura? Legal isso, por que é isso? E ele falou, não, você não tem noção. Semana passada teve um amigo meu, que também é dessa religião, também é do turbante, ele tava levando uma pessoa no táxi e o cara deu um soco nele, porque falou que a cultura era errada e não sei o que. Então a gente tá colocando esse papel para explicar como a gente vive, sabe? Para explicar que não tem nada contra a nossa cultura, a gente não quer levar tapas porque outras pessoas não entendem a cultura. Eu achei, poxa, que absurdo. No tempo que a gente vive, você entra num táxi e porque o taxista está usando turbante, alguém começa uma briga, sabe? Isso é absurdo. É absurdo, não. Talvez você não concorde com os valores, mas tentar entender tem muito valor. E não vou nem dizer o quanto é absurdo você atacar alguém sem nem saber o que é religião, sem nem saber o que é. Eu acho isso absurdo. Então, eu acho que. Não tô falando só de religião. Tô falando de tentar entender, sabe? Eu tenho amigas que na Índia tem casamento arranjado ainda, certo? Por outro lado, eu tenho amigos que moram juntos muito antes do casamento, sabe? Eu tenho a minha maneira de pensar de cada uma dessas coisas, mas eu não julgo ninguém por essas maneiras. Eu tento entender por que eles pensam dessa maneira e tento até incorporar se tem alguma coisa que faz muito sentido, que pode ser melhor de como eu penso, sabe? Então, tem muitas vezes que a gente pensa que como a gente pensa é a melhor maneira possível. A gente é a pessoa certa e é isso. Mas a gente pode aprender muito com outras maneiras de ver o mundo, de outras maneiras como as pessoas vivem a vida, sabe? Então essa é a dica de hoje. Fala com pessoas de culturas diferentes, fala tentando entender como eles vivem. Incorpora isso, se tem coisas boas, incorpora no seu dia a dia. Não tem problema nenhum não querer incorporar, não querer ter isso pra sua vida. Mas respeitar é muito importante. Então, quando eu vi essa história do táxi de Seattle, de alguém entrando num carro e batendo no taxista porque tinha um turbante, surreal que isso acontece hoje em dia, sabe? Surreal. Infelizmente, numa escala maior, é isso que muitas vezes causa guerras, é isso que muitas vezes causa coisas que a gente está vendo em algumas geografias que são uma pena, sabe? Então, claro que tem interesses econômicos, tem muito mais coisa por trás, mas esse desentendimento cultural ah, muitas vezes é o que acaba justificando guerras, sabe? E, então, esse é o caderninho da Bel de hoje, para você tentar entender culturas e modos de pontos de vista diferentes. Pode até não concordar, mas tentar entender e respeitar e deixar essas pessoas viverem. Da mesma maneira que você espere que as pessoas respeitem as suas vontades e os seus valores. Então é esse o caderninho de hoje, gente. Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau.